Fala galerinha, hoje eu vou falar sobre os vírus. Quem são esses agentes infecciosos? Então vem comigo com mais biologia para você. Bem, os vírus são agentes infecciosos. Não são considerados seres vivos por uma boa parte de cientistas e pesquisadores. Por quê? Porque, segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. E aí, no caso, como os vírus não possuem, não podem ser considerados como seres vivos. Mas existem outros pesquisadores, outros cientistas, que dizem que os vírus são seres vivos. Por quê? Pelo fato de que os vírus, eles possuem um material genético, certo? E têm uma capacidade de evolução. Então, se perguntar, viu? Preste atenção aí. Se perguntar a respeito dos vírus, você precisa saber dos argumentos que cada um vai defender. No caso daqueles que defendem que os vírus são seres vivos, é pelo fato de que os vírus, eles têm material genético e têm também capacidade de evoluir. Agora, aqueles que acreditam que os vírus não são seres vivos, é pelo fato dos vírus não apresentarem uma organização celular e o fato também de que os vírus eles só podem se reproduzir dentro de uma célula, ou seja, os vírus são dependentes de uma célula hospedeira. Portanto, os vírus eles são agentes infecciosos, inclusive, a palavra vírus quer dizer veneno, ou seja, não há nenhum vírus bom. Todos os vírus são causadores de doenças, certo? São acelulares, não têm uma organização celular. São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus precisam de uma célula hospedeira para poder se reproduzir, para poder realizar o seu metabolismo. Aí você pode se perguntar assim, mas existem parasitas extracelulares entre os vírus? Não. Fora da célula hospedeira, o vírus ele é inativo. Ele não tem poder algum, não tem ação infecciosa alguma. Inclusive ele se torna ele até se cristaliza, parecendo aí com um mineral, porque ele perde a sua ação. Então o vírus ele precisa entrar em uma célula, lembrando, presta atenção, viu? Lembrando que é uma célula viva que ele precisa entrar, que ele precisa, portanto, parasitar. E os vírus, portanto, não possuem metabolismo. Tudo que ele realiza, todas as suas atividades, ocorrem graças a essa manipulação que o vírus faz da maquinaria química que a célula vai oferecer, certo? Que a célula vai apresentar. Então o vírus ele precisa, portanto, de uma célula hospedeira para realizar o seu metabolismo. Outra coisa importante é que o vírus ele tem uma alta capacidade de mutação. Por isso a preocupação dos cientistas, dos pesquisadores, de sempre procurar saber a mais sobre os vírus, já que eles têm essa capacidade de se transformar. Por isso, a grande preocupação dos pesquisadores, dos cientistas, de estarem produzindo sempre novas vacinas para combater os vírus, para fazer com que a sociedade, a população, de fato tenha essa prevenção. Agora, os vírus, ele tem uma estrutura que é formada por DNA ou RNA. Aí se liga nisso aí, viu? O DNA ou o RNA. Não são os dois juntos. Ah, Ranieri, mas tem um vírus ali que é o citomegalovírus. Mas o citomegalovírus, certo? Na verdade, ele é de DNA. Aí quando ele entra na célula e vai infectar aquela célula, ele acaba formando o RNA. Mas na sua natureza mesmo, na sua forma original, certo? Desde o início, que a gente quer dizer assim, ele possui, portanto, o DNA. Depois é que ele acaba formando o RNA. Beleza? Então os vírus são de DNA ou RNA. Além disso, ele apresenta uma estrutura, uma cápsula chamada de capsídeo, que é uma estrutura que vai fazer um papel importante de reconhecer que célula o vírus vai infectar.
Porque os vírus são altamente específicos. Eles só infectam certos tipos de células. E claro, né, que os vírus eles podem infectar animais, vegetais, fungos, bactérias, ou seja, os vírus eles podem parasitar diversos organismos. Então, essa condição do vírus reconhecer qual célula ele vai infectar é graças a essa cápsula chamada de capsídeo, certo? Além disso, o vírus ele pode apresentar um envelope ou não. Isso vai depender dos vírus. Por isso que alguns são chamados de envelopados, logicamente, né? Se ele tem envelope, ele vai ser chamado de envelopado. E aqueles que não possuem um envelope, aí são chamados de não envelopados. O capsídeo é formado de proteína, enquanto o envelope é formado de lipídio. Beleza? Além disso, pessoal, temos aqui a reprodução. A gente tem que entender como é que acontece isso. O vírus, quando ele vai infectar uma célula, primeiro ele tem que fazer o quê? Ele tem que se aderir à célula. E aí temos a primeira etapa chamada de adesão. Aí ele faz o reconhecimento, verifica se é de fato aquela célula que ele precisa infectar. Aí ele pode injetar o seu material genético ou apenas mesmo, né? Ou então, né, ele pode penetrar na célula. Então tem vírus que injetam o seu material genético e tem vírus que penetram mesmo de fato na célula. Depois ele usa a maquinaria química da célula e começa um processo importante chamado de biossíntese, onde o vírus ele vai produzir moléculas para que ele possa fazer a montagem de novos vírus, né, que a gente vai chamar aí de vírion. Esses novos vírions que são formados, aí já acontece uma outra etapa chamada de maturação, quando novos vírus são formados. Após a maturação, os vírus eles acabam rompendo a estrutura da célula, a membrana da célula que ele infectou, e eles são liberados. Aí nós temos a terceira etapa que é chamada de, aliás, a última etapa que é chamada de liberação. Então os vírus são liberados para que possam infectar outras células. Mas se lembre o seguinte, ó, isso aqui é um detalhe importante. Os vírus, eles apresentam ou um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico, certo? No caso do ciclo lítico, é quando os vírus passam por todos esses processos aqui. Ele faz a biossíntese, ele se multiplica e ele é liberado, beleza? No ciclo lisogênico, não. O vírus não chega a se replicar. E muito menos, né, como ele não vai se replicar, ele não vai ser liberado. Então, no caso do ciclo lisogênico, os vírus, eles se aderem à célula, mas o que eles fazem é apenas injetar o seu material genético, ou até mesmo penetrar, e agregar o seu material genético ao material genético da célula hospedeira, certo? Então, os vírus, eles fazem isso no caso aí do ciclo lisogênico. E aí um exemplo bem legal é em relação às doenças, né? Quando o indivíduo ele tem, por exemplo, uma doença viral, só que ele não vai apresentar os sintomas. Na verdade, ele tem o vírus, né, que causa a doença, mas como eles não apresentam os sintomas, no caso aí vai ser uma infecção que a gente chama de assintomática, a pessoa não tem os sintomas, aí nesse caso está acontecendo ali o ciclo lisogênico, beleza? Se o indivíduo apresentar os sintomas, aí ele já vai apresentar o ciclo lítico, nesse caso aí os vírus, beleza? Os vírus eles podem causar aí diversas doenças, né? Entre elas nós temos aqui a AIDS, dengue, gripe, sarampo, poliomielite, febre amarela, herpes, são várias as doenças causadas por vírus. Lembrando que os vírus, o seu tamanho é em nanômetros, certo? Então, só é possível visualizar os vírus por meio de um microscópio eletrônico. Beleza? Valeu, pessoal, um abraço para você e até a próxima com mais biologia para você. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like. Valeu, um abraço.